no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus. Capítulo de número 24. Versículo de número 3 em diante. É um prazer retornar a essa casa de oração. Fomos dirigentes aqui, pastoreamos esta congregação e, por motivo de força maior, tivemos que sair. Os irmãos sabem que nós tivemos um AVC hemorrágico e por isso não podemos mais estar dirigindo esta congregação. Mas graças a Deus que nos deu o livramento, que nos guardou e nos devolveu a vida para que pudéssemos estar aqui pregando e falando do amor de Jesus. Obrigado ao irmão Rui pela confiança novamente de nos ministrar a palavra de Deus. Deixo a paz do meu pastor Edivaldo Martins, também da minha esposa, toda a igreja, e ao pastor dessa igreja, André Damasio, e a sua esposa, a pastora Grazi. Todos acharam? Bem, queridos? Bem, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular. Eles pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Amém? Até aí podemos assentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o livro do Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, pois no seu capítulo de número 1, ele começa citando a genealogia de Jesus. A genealogia nada mais é do que os antepassados de Jesus. E isso nos arremete a dizer que Mateus ele escreveu para o povo judeu este evangelho. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreveu para um só homem. E assim por diante. João escreve para toda a igreja. E o livro de Mateus, no capítulo de número 24, ele tem como título o sermão profético, o princípio das dores. A Bíblia diz no capítulo de 22 e 23 de Mateus que Jesus ele estava ensinando a multidão no templo de Jerusalém. E os fariseus e escribas estavam debatendo com Jesus algumas questões. E o Senhor Jesus ensinava a multidão com muito afinco, com muita sabedoria, cheio do Espírito Santo. E os fariseus e os saduceus e os escribas não podiam com Jesus, porque a autoridade de Deus estava sobre a vida dele, porque o Espírito Santo de Deus estava com Jesus. E os fariseus
não podiam com Jesus. Aqui eu já abro um parênteses, meu irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, o inimigo não pode com você, aleluia. O inimigo ele não pode com você, porque você tem aquele que habita dentro de você, que é maior do que todos. Ou como nosso irmão Rui disse aqui já hoje, ele é maior que o mundo. Aquele que está conosco é maior do que estão com eles, aleluia. Então por isso, meu irmão, aqueles homens não puderam com Jesus e começaram a tramar, irmão Rui, para prender Jesus, para matar Jesus, aleluia. Mas Jesus, sabendo disso, a Bíblia diz que ele se retira do templo e começa a caminhar com os seus discípulos. Mas antes de sair do templo, os seus discípulos chamam a atenção de Jesus e diz: Senhor, olha a estrutura do templo, olha que coisa mais linda, Jesus. Olha só, Jesus, essas colunas, olha o templo, Senhor, que nós estamos. Aí Jesus olha para eles e diz: em verdade vos digo, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Aleluia. Jesus conhecedor de todas as coisas, Jesus conhecedor do futuro, do passado, do presente. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele dá esta palavra aos seus discípulos e se retira do templo. E a Bíblia diz que ele vai em direção ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar aonde Jesus se retirava para poder buscar a Deus, para poder orar a Deus, para poder falar com o Pai, para poder ficar um tempo ali somente ele e os discípulos, muitas das vezes somente ensinando os discípulos. E eles se retiraram para o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que os discípulos então chamam Jesus no particular, aleluia, e pergunta: Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que vai ser o fim de tudo? Quando é que o Senhor há de voltar e essas coisas hão de acontecer? E o Senhor Jesus, ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós já vemos algumas pessoas aí, irmãos, se intitulando ser o Messias, se intitulando ser o Cristo. Existe um que é bastante famoso, ele não tem discípulos, ele tem discípulas. E elas andam com ele, aonde ele vai, elas estão com ele. Ele é chamado de Henri Cristo. Ele diz que é o Cristo, que ele é o Messias. E Jesus disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aleluias. Muitos vão vir dizendo que são Cristo, outros vão vir dizendo que eu os enviei, vão vir em meu nome para vos enganar. Acautelai-vos. Acautelai-vos tomem cuidado, vigiem para que ninguém vos engane. Aleluia, eu louvo a Deus porque na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ainda se prega a Bíblia, ainda se prega a palavra de Deus, ainda tem o Espírito Santo que inspira pregadores para manifestar essa verdade que vem da parte de Deus, aleluia. Mas há muitos lugares que hoje só pregam aquilo que eles querem, aquilo que vai encher o ego das pessoas, para que as pessoas encham os bolsos deles de dinheiro. Muitos fazem campanhas para entregar chaves de casa, de apartamentos, de barco, de carro e tantas outras coisas. Muitos fazem campanhas e propósitos para tirar dinheiro do povo somente,
para se enriquecer, fazendo as coisas para o bem melhor, somente vidrados, preocupados com as coisas deste mundo, aleluias. Mas o Senhor Jesus aqui, Ele adverte os seus discípulos, mas Mateus deixa isso escrito para nós, para nos alertar, aleluias. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, aleluias. Jesus deixa essa palavra para nós nessa noite. Tomem cuidado, fiquem atentos, vigilantes, para que ninguém vos engane pregando outra palavra, aleluia. Apóstolo Paulo escreveu dizendo: olha, se alguém ou um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho que não seja esse que nós já manifestamos a vocês, anátema seja ele, ou seja, maldito seja ele, porque não há outro evangelho a não ser Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo que salva, que leva para o céu, que batiza com o Espírito Santo, que cura, liberta, aleluia, louvado seja Deus. Jesus deixa escrito: acautelai-vos, toma cuidado, povo meu, aleluia. Jesus diz: pois muito virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O interessante é que vão enganar a muitos, irmãos. Há muitos que dizem que conhecem a palavra de Deus, há muitos que dizem que estudam, que são isso, são aquilo, mas não tem a revelação da parte do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu colocar um anel de formatura no dedo e dizer que eu sou teólogo, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não sou contra a teologia, não é isso que eu estou falando, eu também estudo teologia, porém o apóstolo Pedro escrevendo disse: crescei na graça e no conhecimento, aleluia, louvado seja Deus. Não adianta crescer no conhecimento se você não tem graça, não adianta crescer na graça se também não tem conhecimento, aleluia. Você tem que equilibrar as duas coisas. Decanta nebe andorabashúria macaia. E eles, assentados no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus começa a ensiná-los. Primeiro ele diz: acautelai-vos, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois ele diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele deixou sinais que antecedem a sua vinda, a sua volta para buscar a igreja, mas Ele mesmo está dizendo que esses sinais ainda não é o fim, é só o começo do fim. Nós estamos ouvindo de rumores de guerras há quanto tempo? A mais recente agora é a Ucrânia contra a Alemanha, perdão, a Rússia. A Rússia contra a Ucrânia. E cada dia mais se ouve que um país vai se levantar aqui contra o outro. A China agora está ajudando a Rússia, e assim por diante. Alguns outros países já querem entrar. A União Europeia quer tomar conta. E alguns crentes eu vejo apavorados, irmão Rui. Eu vejo alguns crentes com medo que a guerra chegue no Brasil, porque o ex-presidente Bolsonaro, ele era amigo de Putin, o presidente da Rússia. Muitos com medo, irmão Rui, mas o que ele foi fazer lá na Rússia?
vai trazer a guerra para o Brasil. Quantos crentes com medo da guerra? Quantos crentes com medo de ouvir assuntos sobre guerra no mundo? Mas o Senhor Jesus, Ele já deixou explícito, Ele já deixou aqui: não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Meu irmão, descansa seu coração, não fique assustado com as coisas que estão acontecendo no mundo, não fique assustado com pragas, com pestes, doenças que estão chegando no mundo. Não fique assustado com o pai matando o filho matando o pai abusando da filha ou do filho, e assim por diante, marido espancando a esposa, matando, tirando a vida da esposa. Recentemente eu vi aqui na internet um soldado da polícia, acho que em Salvador, na Bahia, matou a esposa, matou os 4 filhos e tirou a própria vida. Irmãos, isso nos comove, nos deixa triste, porque é o diabo atuando para tirar a vida das pessoas, e elas partem sem Jesus, elas partem sem Cristo, e a gente sabe que o lugar para onde elas vão é um lugar de sofrimento, é um lugar de tristeza. Aleluia. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós que já entregamos a nossa vida para Cristo, aleluia, não devemos estar assustados com essas coisas. Sim, nós devemos sim vigiar, para que nós não venhamos ser enganados. Nós temos sim que orar para que Jesus possa salvar o máximo de pessoas que puder. Aleluia, louvado seja Deus. Nós devemos manifestar a palavra de Deus ao coração dos homens, sim. Nós devemos levar a palavra de Deus, levar o evangelho, sim. Mas pastor Denilson, vai adiantar alguma coisa? A gente já não sabe que essas coisas vão ter que acontecer. Sim, foi por isso que Jesus deixou escrito, para que nós possamos pregar a palavra dele e resgatar almas aí fora, até que venha o fim. Aleluia. Sabemos hoje que é o culto da vitória. Talvez essa não seja a mensagem que você veio ouvir aqui hoje. Talvez você queria uma mensagem que eu viesse te entregar a chave da sua casa, a chave de um carro, ou que eu diria que a sua conta bancária amanhã vai estar lá nas alturas. Mas não é dessa forma que Deus me usa, e eu não deixo de pregar aquilo que Deus me dá para pregar aquilo que os homens querem ouvir. Eu continuo pregando aquilo que Deus me dá, porque quando você prega aquilo que Deus dá, irmão Rui, Ele se responsabiliza. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se a nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Meus irmãos, quantas pessoas, não precisa ir longe, aqui no Brasil, quantas campanhas nós fizemos aqui este ano, para mandar alimento para o Vale do Jequitinhonha, para mandar condições para o Vale do Jequitinhonha, porque os irmãos lá estavam passando necessidade, precisando de alimento, roupa. Foram caminhões, carretas, aviões, para ajudar a abastecer o povo lá. Quanta gente passando fome no mundo. Muitas pessoas, quando a gente fala de fome, lembra logo da África. É bem verdade que lá tem bastantes pessoas sofrendo com fome, mas aqui ao nosso redor tem pessoas passando fome. Se você andar daqui até o centro de Campinas, você vai ver quantas pessoas morando na rua, debaixo das pontes, dentro de bueiros, pedindo comida nas ruas, muitas das vezes comendo comida no lixo.
Mas mais uma vez eu digo: tenha sim compaixão. Se alguém vir te pedir, ajude. Sacia a fome dele. Ajude. Mas pastor, está escrito que ia haver fome. Sim, está escrito. Mas Jesus não falou que não era para ajudar. Mas Jesus não falou que era para virar as costas e deixar para lá. Não. Nós devemos ajudar. Aleluia. Nós devemos ajudar. O meu sogro, ele conta um testemunho muito bonito, irmão Rui. Ele um dia estava no centro de Campinas. Estava andando numa rua. De repente vem um senhor em sua direção. Ele barrou o meu sogro e falou: Senhor, será que você pode me ajudar com dinheiro para eu pegar um ônibus que eu estou indo lá para a Unicamp, se eu não me engano. E o senhor tem condições? Aí o meu sogro deu R$5 para ele. E ele falou para o meu sogro: eu moro lá no Ouro Verde, no Parque Universitário. Aí o meu sogro falou: eu também moro lá. E o meu sogro deu R$5 para ele e ele foi embora agradecendo. E ele virou e disse para o meu sogro: nunca há de faltar dinheiro no seu bolso, nem providência de Deus na sua casa. E ele foi embora, virou a esquina. Aí meu sogro pensou: nossa, ele vai para a Unicamp com R$5, como é que ele vai voltar? Eu acho que eu vou dar mais um dinheiro para ele, para abençoar ele, para que ele possa ir e voltar pelo menos até o centro de Campinas, né? E o meu sogro foi atrás dele, Rui. Quando o meu sogro virou a esquina, cadê esse homem? O homem havia sumido. Ele procurou em todos os lugares que era possível uma pessoa ter entrado e não encontrou esse homem. Mas uma coisa foi certa: até hoje nunca faltou nada na vida do meu sogro. Aleluia! E eu sou prova disso, porque eu sou abençoado através disso. Aleluia! Nós devemos ajudar o próximo. Nós devemos. Se alguém bater na tua porta e dizer: estou com fome, ajude ele, dê um prato de comida para ele, ainda que seja teu inimigo, ainda que seja alguém que você não suporte, dê comida para ele, dê água para ele, porque a Bíblia diz que se você não ajudá-lo, Deus também não vai lhe ajudar. Aleluias. E Jesus disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes. Meus irmãos, antigamente, quando se falava em peste, em doença, era a AIDS que estava reinando. Depois veio o câncer. E aí o homem veio achando aí a cura para esse tipo de coisa. Já ouvi uns tempos atrás 3 pessoas que foram curadas da AIDS. E quanto mais o homem acha a cura para as doenças e pestes que vão seguindo, mais vem surgindo. A nossa última, recentemente, foi a Covid. Matou milhões de pessoas e ainda continua matando. A China novamente está passando por um momento difícil, e o Senhor Jesus nos deixou alertados. Porém, existe uma palavra no Salmo 91 que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra
do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu socorro. Aleluia! Louvado seja Deus. Não há peste que te toca, aleluia, não há doença. Mas irmão, tem irmão que morreu? Tem irmão que está no hospital? Tem. Mas tudo é permissão de Deus, tudo tem um propósito de Deus. Aqui vos fala um que quase morreu. Eu pastoreava a igreja de Marajó, peguei Covid, a minha saturação foi lá embaixo, peguei uma pneumonia muito forte, fiquei no hospital internado, passei fim de ano lá, Natal, Ano Novo, quase morri, mas o Senhor estendeu as mãos e me tirou com mão forte. Aleluia! Por isso que Davi escreve: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois a tua mão e o teu cajado me sustenta. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele é tão bom, irmãos, que Ele avisa, e quando Ele avisa, Ele sustenta a sua palavra e garante aquele que está firme com Ele de que Ele vai passar cantando louvores. Aleluias. Mas irmão, por que muitos morreram? Porque foi chegada a hora dele, porque Jesus estava esperando por eles. Pois eu tive um AVC hemorrágico, estava dirigindo essa congregação no começo do ano, dia 5 de janeiro. Eu estava fazendo uma fisioterapia por causa de uma cirurgia que eu fiz no quadril, e estava na academia. Coloquei o pé em cima de um banco para começar o aquecimento do exercício. A instrutora olhou para mim e falou: Denilson, você está bem? Eu falei: sim, estou muito bem. Ela virou para mim novamente: tem certeza que você está bem? Eu olhei para ela e falei: estou. Por que você está perguntando? Ela falou: porque o seu pé está dobrando para trás sozinho. Eu estava com o pé apoiado assim, o meu pé começou a virar para trás, a virar. Quando eu vi, eu estava no chão tendo um ataque. Logo vieram algumas pessoas, repreenderam o espírito da morte e me levaram para o hospital. Levei 44 pontos na cabeça. Enquanto eu estava lá me recuperando, a minha esposa foi me visitar. Com ela, um ser muito grande, um ser negro, com os braços do jeito que o Richard está ali, com os braços cruzados, olhando para mim. E eu conversando com a minha esposa e ele olhando para mim. E a minha esposa não via ele, somente eu. E eu disse para ela: quem é esse que está com você? Ela olhou para trás: não tem ninguém comigo, você está vendo coisa. Falei: não, eu estou vendo um ser negro, grande, atrás de você, com os braços cruzados. Falou: não, deve ser alguma coisa da sua imaginação, a cirurgia deve ter afetado alguma coisa da sua mente. Ela se despediu de mim e foi embora. Aquele ser continuou lá, olhando para mim. E eu olhando para ele. De repente, eu me sentei na cama e ouvi uma voz dizendo: repreende ele, porque o que está contigo é maior que ele. Aleluia! Eu levantei as minhas mãos e disse: você está repreendido em nome de Jesus. Aquele ser se desfez no ar como uma fumaça e sumiu. Aleluia, louvado seja Deus.
e eu estou aqui dando glória e aleluias. E em todo lugar que eu passo, eu testemunho, porque foi algo grandioso que Deus fez na minha vida, dentro daquele hospital. Se você tem algo impossível, se você tem alguma causa impossível, entrega ela diante de Deus, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu não tenho nenhuma sequela do AVC que eu tive. Algumas pessoas me falam: nossa, mas nem parece que você esteve doente. Eu falo: é porque Jesus, Ele quando faz a obra, Ele faz completa, aleluia. Quando Ele faz a obra, Ele faz completa, Ele não deixa nada para trás. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou aqui, aleluia, eu corro, aleluia, eu nado, eu dirijo, eu faço tudo, estou fazendo até faculdade, irmão, aleluia, louvado seja Deus. O médico disse: olha, você vai ter falta de memória, aleluia, louvado seja Deus. Eu falo: não tem problema não, mas eu vou estudar, porque Deus vai me ajudar, aleluia. Eu já terminei o primeiro semestre, louvado seja Deus, e tenho fé que o Senhor Jesus, Ele há de continuar me abençoando, e a toda a minha família. Se você crê nesse Deus, erga a tua mão e dê glória a Ele, um aleluia, porque Ele merece. Se você tem uma causa impossível, apresente a Ele diante dEle nessa noite, fale com Deus, entregue a sua vida a Ele, se você ainda não entregou, aleluia. Mas Jesus, já estou terminando, irmãos, Ele continua dizendo: todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Eu vejo algumas pessoas, às vezes brincando, outras porque não têm conhecimento bíblico, dizendo: ah, pastor, se eu não for na primeira vinda de Jesus, eu vou na segunda vez. Vai na segunda vez? Vou. Não tem duas vindas de Jesus? Não vai ter duas chances, duas oportunidades? Vai ter duas oportunidades, mas quem não for na primeira, meu irmão, o sofrimento vai ser grande. O sofrimento vai ser grande, pois aqueles que professarem a fé em Cristo vão ser torturados, vão ter os seus olhos arrancados, as suas orelhas cortadas, vão ser torturados. E aí você fala para mim que você está aqui, irmão Rui, agora, nesse momento, passando por algumas provas, algumas lutas, já quer desistir? Já quer chutar o balde? Já quer falar para Jesus: ah, Jesus, quero. Passa por uma doença, alguma coisa na família, já fala: ah, Jesus, eu não quero mais você não. Ah, Jesus, eu não vou mais para a igreja. O pastor dá um puxão de orelha, fala: ah, o pastor me magoou. Já quer largar tudo? Imagine ser torturado. Quem é que vai suportar? Uma mãe ver um filho torturado. Será que ela não vai negar o nome de Jesus? Então hoje é o dia. Agora é o dia. A oportunidade é hoje. Se tem alguém aqui que ainda não serve a Deus, hoje é a tua oportunidade. Se tem alguém que está afastado, hoje é a oportunidade, porque o dia de amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Eu não sei o que vai acontecer quando eu atravessar daqui para aquela porta, não sei. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós podemos estar acabando este culto e Jesus voltar para levar a sua igreja. E se você ainda não serve a Ele, se por algum motivo você se afastou, Uriamai, Cantarabashuriamai,
Por favor, retorne para os caminhos do Senhor. Aceite Ele como Salvador. Meus irmãos, para terminar, falta 5 minutos. Eu tinha 12 anos de idade, acho que um pouco menos, quando meu pai saiu da igreja, arrumou outra família e jogou eu e minha mãe para a rua. Não tínhamos onde morar. Se não fosse amigos da família, irmãos da igreja, nós não tínhamos para onde ir. Eu fiquei tão revoltado que eu comecei a usar drogas, fumar, beber. Com 11, 12 anos eu já estava viciado em cocaína, já tinha baforado cola, thinner, gasolina, tomado êxtase, LSD, o que os irmãos imaginar, chá de lírio, chá de cogumelo. Eu já tinha experimentado tudo quanto era tipo de droga. Eu estava perdido no mundo das drogas, no mundo do tráfico. Minha mãe, ainda assim, firme aos pés de Jesus, dirigente do círculo de oração, regente do círculo de oração, minha mãe nunca desistiu. Deus levantou uma irmã e falou para ela: você vai passar um grande vale e você vai passar sozinha, ninguém vai te ajudar a não ser Jesus. Irmãos, você sabe o que é ninguém ir na sua casa para te visitar, irmão Rui, para perguntar se você estava bem? O filho no mundo das drogas, no mundo do crime, ela passava noites e noites em claro, chorando, pedindo para Deus: salva o meu filho, salva o meu filho. Quantas vezes eu estava nas praças onde tinha shows, vendendo drogas, fazendo coisas erradas, e minha mãe estava na igreja, dirigindo o círculo de oração, cantando, orando, fazendo visita, pregando para pessoas drogadas, criminosas, dizendo que Jesus salvava, que Jesus libertava, e o filho dela, nada. Eu ia na igreja, irmãos, para falar com a minha mãe, porque eu me revoltei tanto que eu mudei de casa, eu saí de casa. Eu ia na casa da minha mãe somente os fins de semana e olha lá, arrumei um lugar para ficar. Minha mãe morava uns 12, 13 quilômetros longe da cidade. Eu ia para lá só de vez em quando. Arrumei um lugar para ficar. Aí às vezes eu ia na igreja para ver minha mãe, para falar com ela. Só que eu não queria entrar. Eu ficava no portão da igreja, porque os bolsos estavam cheios de drogas. Por mais que eu estava perdido, mas eu respeitava a casa de Deus, porque eu conhecia a Deus. E os irmãos me conheciam, os irmãos gostavam muito de mim. Eles me abraçavam e diziam: rapaz, vem para a igreja, senta lá, ouve uma palavra. Fala: não, irmão, com vergonha por causa das drogas no bolso. E os irmãos falavam: rapaz, você tem que voltar para a igreja, você tem que vir para a igreja. E eu dizia: um dia eu volto, um dia eu venho. O dia eu fui para a igreja, sentei no último banco da igreja, falei: aqui ninguém vai me ver. O culto estava rolando. De repente levanta uma irmã no círculo de oração, lembro o nome dela até hoje, a irmã Greida.
ela veio marchando no meio da igreja. E veio vindo. Quando ela veio vindo, eu falei, é comigo. Falei, meu Deus do céu. Queria levantar para sair fora, mas não teve jeito. Tinha um monte de gente nos bancos. Eu vou ficar quietinho aqui, quem sabe ela passa direto. Não é comigo. Mas não teve jeito, irmão. O jeito que ela veio, ela virou para mim, já apontou o dedo e disse: se você não parar, te diz o Senhor, vai te colocar dentro da cadeia. Você vai para trás das grades. Na hora foi um choque. Acabou o culto, falei com a minha mãe, não voltei para Jesus. Continuei andando, saí, fui para a praça onde eu vendia droga, pensando naquilo. Mas quando eu cheguei na praça, que eu vi aquela multidão de pessoas me procurando, me esperando, eu me senti o grande, o tal. A semente caiu no meio do caminho e os pedregulhos abafaram. Continuei vendendo droga. Um mês depois, completo 18 anos. Depois de completar 18 anos, 3 meses depois, na mesma praça, a polícia me prende e me leva para a cadeia. De lá, fui para um presídio e a palavra de Deus se cumpriu. No presídio, pensa que eu mudei? Não, quis ir para a igreja só porque estava com medo, não conhecia nada, não sabia como funcionava. De lá comecei a mandar droga para a rua para os outros traficarem. Saí, fui embora para São Paulo, para a casa do meu avô. Meu avô, um dos maiores narcos traficantes de São Paulo. Lá eu me perdi, nas favelas. E a minha mãe, firme na igreja, orando e pedindo para Deus me salvar. Nos mudamos para Montemor, a família da minha mãe mora lá, todos crentes. Só eu trabalhoso, dando trabalho, usando droga, fazendo coisa errada. Minha família começou a me desprezar. Os amigos de verdade desapareceram. Tudo que era ruim começou a acontecer na minha vida. Até que um dia eu comecei a olhar para os céus e dizer: Deus, eu não aguento mais. Deus, me ajuda. Deus, me liberta. Aleluia! Deus, eu preciso de Ti. A minha família chegou no meu primo, que era líder da mocidade na igreja deles, e falou: olha, ninguém aguenta mais o Denilson. Alguém precisa dar um jeito nele. Ele disse: me dei uma semana. No fim da semana vocês saem de casa e deixam ele sozinho. Ele jejuou essa semana inteira e orou de madrugada a semana inteira. No fim de semana todo mundo saiu de casa. E minha casa moravam 11 pessoas, irmãos. Eu fiquei sozinho em casa. Não percebi nada. Estava mexendo no fogão. O meu primo bateu na porta. Eu abri a porta. Ô, neguinho, você está aqui? Entra. E eu mexendo com a comida. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você sabe por que eu vim aqui? Eu falei: não. Falei: porque Deus tem uma mensagem para o seu coração. Aleluia. Quando ele falou isso, irmãos,
Foi como se eu tivesse tomado um choque. Eu despertei. Eu falei para ele: diz, pode falar. Ele disse: o teu coração são como um oceano. Só Deus conhece as profundezas. E só Deus sabe tirar para fora aquilo que você está aí dentro. Meus irmãos, aquela palavra entrou no meu coração, que arrebentou com o meu coração. Eu comecei a chorar que não conseguia parar mais. Naquele mesmo dia ele disse: hoje eu vou pregar fora, você vai comigo? Falei: vou. Falou: mas não usa droga não, hoje, fica em casa. Irmão, foi a maior luta da minha vida, conseguir ficar em casa sem usar droga para poder ir na igreja. Todo mundo vinha me chamar, e eu dizia: não, hoje não, agora não, hoje não. Foi aquela luta. Fui para a igreja com ele, ele pregou. Glória a Deus. Ele pregou aquela noite. Eu com um maço de cigarro no bolso, uma bucha de maconha no bolso, esperando o culto acabar para eu sair para fumar o meu baseado. Mas quando ele termina de pregar, irmãos, que ele faz o apelo, eu não suportei, eu não aguentei a glória de Cristo. Eu levantei daquele banco, já fui com as duas mãos levantadas e dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, aleluia. E já fazem mais de 15 anos. Eu saí daquela igreja, irmãos. Eu não sentia mais vontade de usar drogas, eu não sentia mais vontade de beber, de fumar. Eu saí daquele culto liberto, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Eu ainda estou aqui pregando a palavra de Deus, porque eu acredito num Cristo que salva, num Cristo que liberta, num Cristo, aleluia, que cura e leva para o céu, aleluia. Se tem alguém na tua família dessa maneira, se tem alguém que para os olhos da humanidade, para os olhos da família, não tem mais jeito, acabou, aleluias, não desista de orar, não pare de orar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. A minha mãe é vencedora, aleluia. Minha mãe, quando me vê, aleluia, o sorriso dela vai lá na orelha, aleluia. Ela me abraça, ela me beija, falou: meu filho, que bênção te ver, aleluia. Glórias a Deus. A minha família, aleluia, eles ligam para mim hoje, aleluia, e eu falo de Jesus para eles, para a honra e glória do Senhor. Quer vitória? Entrega a tua vida para Cristo. Quer vitória? Entrega as suas dificuldades para Cristo. Quer vitória? Aleluia.